Menegatti campeão é um assunto que está surgindo bastante nas páginas do Instagram, até alguns comentaristas de fisiculturismo estão falando disso. Motivado pelo quê? Menegatti, querendo ou não, ele é o favorito para disputar o título com o Mike Summerfield. E o Mike Summerfield tem vários problemas de altura, ele não bate altura, ele tinha batido uma altura acima, então a galera tá falando que ele tá churriando. Ele dificilmente, pelo menos a expectativa é que o Mike Summerfield não vai entregar seu 100%. E isso dá uma brecha para o Matheus Menegatti ir lá e disputar o título ou quem sabe ganhar. Sendo bem sincero, eu acho algo que tem lógica, tem um sentido. Pô, você pegar e botar que o top 2 atual Class Physique não vai chegar ao 100% e o top 7, que se não me engano é o que o Matheus Menegatti é atualmente, vai chegar, fazendo essa ideia, não é loucura achar que vai ter uma disputa. Sendo muito sincero, eu acho que não vai ganhar. Eu não sei se eu vejo tantos desses indícios. Mas pensando nesse fator e pensando que já está quase chegando no Arnold Classic, vou analisar um vídeo aqui com vocês sobre a preparação, sobre o treinamento, vou dar minhas orientações, vamos ver o que eles estão fazendo certo e o que eles estão fazendo de errado. Vamos ouvir um pouco sobre o Matheus Menegatti. E vou dar meio que meu veredito final, dependendo do que eles falarem nesse vídeo, de quem que eu acho que vai ganhar. Até porque ontem na gravação desse vídeo, eu reagi um vídeo do Zancanelli, que para mim é a principal disputa do Menegatti, porque o título mais importante desse Arnold Classic não é em si o Arnold Classic, mas sim o fato de quem é o segundo melhor Classic do Brasil. Então eu acho que essa disputa entre esses dois vai ser muito bacana de ser assistida. Então vamos ver como é que tá o treino dele. A gente vê que falta pouco, mano. Quando você coloca assim três treinos de perna. E aquela coisa, tem que ser 3 treinos, Isso. 3 treinos, entendeu? Exatamente. Não pode perder Não. nada. Quando você conta assim, cada treino vira uma importância muito grande. É uma diferença absurda do que você contar em semanas, entendeu? Quando você coloca assim, eu tenho 3 treinos de perna para finalizar o meu trabalho. Você mexe com o seu psicológico de uma forma que você vai fazer o treino realmente ao seu máximo, tá ligado? Isso é algo que é verdade, tá, gente? Se você chega concentrado na academia, pensando, cara, hoje é meu leg day, hoje é meu treino de peito, hoje é o dia do meu ponto fraco, eu tenho que me dedicar ao máximo, sim, cara, isso faz diferença. Esse drive de você estar entregue para o treino faz muita diferença, ele vai agregar muito nos seus resultados. Se você vai pra academia, que nem aquelas vagabundo, que é desgraçado, meu, por favor, não seja essa pessoa. Que tu vê que ela tá cagando andando pra tá ali, termina a série, fica mexendo no celular, fica 20, 30 minutos no aparelho. Tu vê que a pessoa, cara, tá em Nárnia, a pessoa tá em outro mundo. Não tem como fazer um bom treino assim, você precisa estar ali no momento. Claro, na questão do Menegatti, na questão de atleta, é a vida do cara. Ele tem 3 treinos para realmente mostrar o trabalho dele em anos. Tecnicamente anos, né, que ele tá construindo o físico dele em anos, mas é o físico para mostrar todo o trabalho que ele fez em 6 meses, 9 meses sofrendo. Então é um grau de importância maior do que para nós, obviamente. Mas esse drive não é ruim você ter. Você entender que, cara, agora é meu treino, agora vai dizer o meu resultado, agora vai validar tudo que eu fiz na rotina, todo o descanso correto que eu tive, toda a alimentação regradinha que eu segui, tudo vai ser validado por esse momento. Então tenha esse drive, se foque nisso, se concentre nisso, não fique pensando em outras coisas, tenta separar que ajuda bastante. Isso eu concordo plenamente com eles. Eu já vou meter o áudio por cima aqui, porque eu não sei o que aconteceu, que eles estão fazendo exercício com o áudio por cima do Cruz. Começou por adutor, algo interessante, tá? Muito negligenciado por muitas pessoas, que é essa musculatura nessa perna, que é a parte interna da coxa, dá um volume bem bacana, tá? Principalmente se você é uma pessoa magra, ajuda bastante a preencher essa parte da bermuda. Se você é mulher, ajuda bastante a dar aquele visual melhor, né? Principalmente se você vai botar um short, isso aparece bastante. Um biquíni, alguma coisa assim. E é uma parte que é muito negligenciada porque ela não é tão ativada pelos outros exercícios, tá? Tem exercícios que ativam essa musculatura.
mas não é uma grande ativação que vai gerar uma baita hipertrofia. A cadeira adutora, que é essa de você fazer força para você fechar, ela de longe ativa muito melhor o adutor, que é essa musculatura da parte interna da coxa. Então, de longe, é a melhor forma de você hipertrofiar ela e ela é insubstituível, tá? Basicamente, que eu me lembro, tem uma outra variação, só que é tão ruim de fazer, é tão, tipo, estranho, é tão complicado de você encaixar na sua rotina de treino, que eu nem me lembro qual que é essa variação. Eu sei que tem mais uma para você trabalhar essa parte interna da coxa. Mas não tem utilidade, vamos botar assim, não tem praticidade, melhor dizendo. Então faça sempre adutores nos seus treinos de perna. Primeiro exercício eu acho bacana? Depende, acho que talvez não vai impactar tanto o resultado, acho só que é um pouco complicado por causa da logística. Então adutor é um músculo muito forte, cadeiras adutoras, se você fazer bem focadinha, você tende a conseguir zerar elas com uma, entre aspas, certa facilidade, não é algo tão desafiador. E acima de tudo, cara, montar essa aparelho é uma merda, porque como dá pra botar muito peso, você pegar e ter que fechar ele, na verdade ter que abrir ele, então ele vai estar com o peso lá embaixo, botar o peso, depois tu fazer força pra fechar ele. Se você não tiver um parceiro, não tiver um conhecido na academia, e provavelmente você não tem, é ruim ficar pedindo instrutor que você não tem intimidade, tem que ficar fazendo uma força desgraçada. Eu já passei por isso, até porque eu sou uma pessoa leve, eu tenho meus 70 e poucos quilos, eu não sou um cara extremamente musculoso, também porque eu não sou um cara muito alto, não sou um cara tão alto, então é uma desgraça fechar esse aparelho. Então, por essa logística, eu não botaria no primeiro exercício, porque é onde você mais vai estar forte, onde mais vai ser difícil você fechar o aparelho, onde mais vai ser difícil, onde mais vai ser provável que você consiga zerar a máquina. Aí depois você vai ter que ficar botando anilha, e tem a máquina que não é legal de botar anilha, não é tão fácil de encaixar. Enfim, eu não botaria no primeiro exercício. Como eles têm aqui, estão em 3 pessoas, tem toda uma disponibilidade de horário ali, pode ser, beleza, não é algo errado. Eu só não botaria para uma pessoa comum, mas não tá errado. Se você acompanha o canal aqui, inclusive, se você acompanha o canal, você não tá inscrito, por quê? Eu vi agora nas métricas do meu canal que 90 e poucos % de quem tá acompanhando, quem tá vendo os vídeos, não é inscrito. Por que isso, cara? Só se inscreve no canal. É tipo, vai ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser notificado dos vídeos. Simples assim, né? 2 segundinhos e vale a pena. Me ajuda você, todo mundo ganha. Então, se você acompanha o canal, você sabe que eu sempre falo que o melhor exercício para começar um treino é o mais desafiador, é o mais difícil de fazer ele. Em um dia de peito vai ser supino, em um dia de ombro vai ser desenvolvimento, e um dia de perna vai ser algum agachamento. Então, leg press, hack, qualquer exercício assim que você trabalhe em musculaturas mais complexas. Como aqui, eles vão agora fazer um leg press 100% focado no quadríceps. Não botaria esse aqui como segundo exercício, inverteria a ordem, tá? Só esse adendo, mas não tá errado. Eu só recomendaria você fazer isso. Tanto a questão por não botar o adutor como começo, quanto a questão de melhorar a sua performance no leg press. Só isso, tá? Mas até aqui tá tudo bacana. Mais 8. Mesmo sendo séries preparatórias, encara como série válida. Bora. O padrão de técnica do movimento do Menegatti, ele está correto, é exatamente a mesma coisa que você tem que fazer, só que na minha opinião ele está um pouco exagerado. Como assim? Se você olhar o Menegatti fazendo, ou até aqui mesmo o Vitor Porto, você vê que amplitude máxima, joelho até o peito, excelente, amplitude sempre tem que ser até o máximo que você conseguir, até o máximo que o exercício permitir, isso é muito, muito, muito bom. Não tô chegando na amplitude máxima, baixa o peso, faz com pouquíssimo peso se precisar e começa fazendo amplitude máxima. É a melhor forma de você progredir seu físico. Baixa o eguinho, tira o ego de lado e faz isso.
Segunda questão, esse controle deles é bem bacana. Qual é o problema? A excêntrica, eles estão controlando demais. Eu acho que eles estão marchando, voltando o movimento. O que é movimento excêntrico e concêntrico? Concêntrico é quando você contrai o músculo, ou seja, quando você empurra, quando você faz a força para contrair seu músculo. Excêntrica é a volta, é quando você está voltando o exercício. Aqui nós percebemos claramente que ele está voltando bem controlado, que isso eu acho bacana, você tem um padrão de movimento extremamente interessante, só que eu acho que está voltando um pouco controlado demais. Podia ser um pouquinho mais rápido, mas nada demais. Agora a concêntrica eu discordo um pouco do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo bem controlado a concêntrica também. Provavelmente o foco dessa técnica, vamos botar assim, ou desta abordagem, que é a melhor fala, é aumentar o tempo sob tensão. Então é aumentar mais tempo que o músculo vai ficar tensionado no exercício. Isso é bom para hipertrofia? Não. Não que necessariamente não gere hipertrofia tempo sob tensão, só que, cara, precisa gerar uma quantidade muito grande, muito absurda para gerar uma hipertrofia significativa. Não tem por que focar nisso. É tipo tu pensar em fazer hipertrofia, ter hipertrofia com isometria. Aquele, sabe, tu já pegou aquele treinador? Que eu sei que tu já pegou certo. Tinha um treinador que na minha academia, quando eu comecei a treinar, que fazia isso, que eu odiava ele. Que é você pegar, faz uma série de extensora. Extensora era o auge que ele conjugava, mas faz qualquer série de leg, alguma série assim. Terminou a série, vai para uma parede e fica abaixado, fica encostado na parede fazendo um ângulo de 90 graus e fica ali. O que tá fazendo ali? É isometria. Isometria gera hipertrofia? Pode gerar. Na prática ela realmente gera, cara, tem que ser um nível muito alto, não vale a pena, é muita dor, é muito cansaço, é chato para fazer. É ridículo. Imagina tu ficar encostado na parede ali, jurar, parece que tá uma criança de castigo. Não é bacana. O que é interessante você fazer isometria, só abrindo parênteses, é se você tem algum problema de joelho, algum problema articular. Aí ajuda bastante a dar estabilidade. Tem alguns artigos que falam sobre isso. É benéfico. Se você tem problema no joelho, pode ser que a isometria te ajude sim. Mas não é o foco desse vídeo. Então é a mesma pegada. Tempo sob tensão e isometria podem gerar hipertrofia, mas tem que ser num nível muito alto que não vale a pena você investir neles. Então esse controle excessivo do movimento concêntrico não vale a pena. Outro quesito que pode atrapalhar, se tá muito pesado, se tá uma carga desafiadora, por range que aqui os guri gosta, que seria um 7 a 9, que é o perfeito, não tem como tu controlar o movimento, cara. Se você faz esse controlado movimento, significa que tá leve para esse range de repetições de homem. Se você pega e vai empurrando devagarinho, arrastando o movimento certinho, não tem o que fazer, não tá pesado. Naturalmente, nós chegamos perto da falha quando acontece uma ação involuntária, uma desaceleração involuntária do movimento. Traduzido em palavras, seria que quando você está empurrando, você faz toda a força para empurrar o leg press, toda a força para empurrar ali no seu exercício e ele vai desacelerando, mesmo que você continue fazendo a mesma força que você está fazendo nas outras repetições. O que é isso? É uma desaceleração involuntária do movimento. Você não quer fazer isso, mas pelo nível de fadiga, pelo nível de tensão mecânica, você está chegando perto da falha. E isso vai acontecer até que chega um ponto que trave, que você falhou. Simples assim. O que acontece? Se você está controlando o movimento, fica muito mais difícil chegar perto da falha, porque vai estar leve, você vai estar aumentando o tempo de tensão, você vai estar complicando, diminuindo o teu recrutamento muscular, pensar demais e tem que fazer arrastadinho, tem que fazer controladinho. Não é bacana, você tá numa parte que já é extremamente difícil de você fazer certinho e você tá dificultando ainda mais, falando que tem que controlar bem o movimento, tem que se concentrar bem na concêntrica, sendo que isso não vai gerar tanta hipertrofia. O que eu recomendo fazer, o que eu faço nos meus treinos? Movimento excêntrico, a volta do movimento, bem controlado para eu ter um padrão de movimento. Não precisa ser tanto assim quanto eles, mas pode ser também que não vai gerar um grande problema.
movimento concêntrico explosivo, o mais rápido que eu conseguir. Ah, mas tá muito rápido, Wesley. Estou fazendo um movimento concêntrico muito rápido. Então tá muito leve. Vai subir nas cargas. Quanto mais desafiador, quanto maior a proximidade de um RM que você tiver, mais devagar ou mais difícil vai ser você fazer rápido. Então esta parte da concêntrica é a única coisa que eu discordaria do treino até então. Não que está errado, mas acho que não precisa. Mas dá pra pegar pelo vídeo, pela câmera, pela filmagem, pelas conversas que estão tendo aqui. É um treino mais mentality, assim, mais... Como é que eu vou botar? É um treino mais pro mindset do Menegatti, tá ligado? Ele quer, o Cruz quer mostrar que o Menegatti está pensando igual um campeão. Então ele tem que estar concentrado. Cada série é a vida dele. Bote o coração dele nas repetições e bababá. Tá errado? Cara, não sei até que ponto tá errado. Até porque um cara que vive disso, realmente a profissão dele depende dessas repetições. Acho um pouco exagero, principalmente se você é uma pessoa normal, você pensa assim, acho um pouco exagero, um pouco desnecessário, mas eu entendo, eu acho que tem justificativas, tem argumentos válidos para explicar o porquê que está querendo que faça isso. Eu acho que tem argumentos válidos. Precisa? Não, mas se fizer também não acho tão errado. Então tá bem que isso, até aqui eu acho que tá um treino bem feito, tá um treino bem certinho. Eu acho que teria coisas para melhorar, mas nada que é urgente, nada que precisa ser feito. Acho que até aqui tá bem bacana. E aí? Porque assim, eu fiz, a maior parte da minha carreira eu fiz terra. Por isso que suas costas é Minha boa, seu cintura, glúteo é bom. exato. Teu E minhas corpo mais costas também, forte. minhas costas desenvolveu muito bem, entendeu? É só olhar suas costas e seu glúteo, mano. Quando você Tá aperta. ligado? Isso. Então eu fiz muito, velho, fiz muito isso. O levantamento terra é mais para glúteo do que para costas, primeiro fator. Segundo fator principal que vai dizer o porquê que ele tem um ponto forte de costas é genética. Terceiro fator, nenhum exercício isolado constrói um músculo. Pode sim que tenha um potencial hipertrófico maior, mas é um conjunto de fatores. Então ele tá falando aqui que o terra construiu minhas costas, as minhas costas são muito boas por causa de terra. Difícil. O glúteo ser muito forte por causa de terra, e eu concordo. Realmente o glúteo é um movimento que ativa muito ali no terra, que parece muito uma elevação pélvica. Até inclusive se você precisa de glúteo e odeia fazer elevação pélvica por algum quesito, glúteo. Levantamento terra é um bom substituto, tá? Ativa bastante o glúteo. Então, só dando esses disclaimers. Ninguém constrói um músculo só com exercício. Não tô dizendo que foi isso que ele disse exatamente. Obviamente eu sei que ele fez mais exercício, mas só um disclaimer para vocês. Segundo, tem um fator genético muito forte envolvido, tá? Terceiro, levantamento terra é mais para glúteo do que para costa. Só dando esse disclaimer aqui. Ok. Essa época aí, Só mais uma, Porto. Aí. Ok. Não foi agora não, pô, tô falando do que eu falei antes. Ah, bom. A gente tá falando do que eu falei antes, que eu já dei o... E que eu falei, eu posso... Bora. É isso. Duas, campeão. mano, agora eu quero que os treinos sejam, mano, Bora. os melhores, mano. Se der pra colocar mais uma anilha, a gente põe. Bora. Você entra, bora. Isso. Só duas. Difícil. Yeah. Uma, Ótimo. vai. Ok. Travou. Desceu. Isso. Como é que foi a carga aí? Cara, a gente não tá tão leve, não. É, sacana. Isso que é bom, é reconhecimento, entendeu? Aqui eu já começo a ter meus pontos mais contras. Primeiro ponto. Lembra que eu falei na questão de escolha de exercícios que eu não concordo em botar um agachamento como segundo exercício e botar um adutor primeiro e inverteria a ordem? Aqui é o mesmo argumento. Eu não vejo sentido de botar um hack depois de um leg press. Aqui, como eles estão fazendo, eu acredito que seja proposital. Eles estão tirando o movimento de quadríceps e estão jogando mais para glúteo. Como que eu vejo isso, Wesley?
Olha o joelho do Menegatti. O joelho do Menegatti é o eixo da máquina dele, vamos botar, que no caso é o corpo dele. Você percebe que agora que ele está agachando, o joelho dele está estático, ele está parado. O que está fazendo todo o movimento dele se abaixar é o quadril. Então o joelho está parado e a flexão de quadril que está tendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o grande responsável por ele estar subindo o movimento, ele estar agachando, é o glúteo. Lá no leg press era ao contrário. Haveria sim uma flexão de quadril, não tem muito o que fazer, leg press é meio difícil de isolar 100%, mas era muito menos. O grande responsável que ele estava fazendo aquele movimento, se você voltar um pouquinho aí, tu vai ver, o leg press, o joelho dele estava tendo muito movimento. O joelho dele estava parado, estava vindo até no peito, estava batendo no peito. Então estava com bastante movimento ali no exercício. E isso dá enfoque no quadríceps. Teu joelho movimentou, teu quadríceps trabalhou. Teu glúteo, teu quadril se movimentou, teu glúteo entrou em ação. Não sei porque eu não continuei rindo, mas não quis. Achei que ia ficar ridículo. Então aqui nós vemos uma diferença um pouquinho. Então aqui é um exercício mais para glúteo, pelo menos dá um enfoque maior em glúteo, e anteriormente é um enfoque maior em quadríceps. Pensando nessa lógica, beleza, acho bacana, acho que até faz sentido. Usaria? Não usaria. 2 padrões de movimentos que trabalham as musculaturas parecidas, o que vai mudar um pouco mais o enfoque. Até a escolha dele aqui de manipulação achei inteligente. Ele meio que ativou o quadríceps, que é um músculo mais forte. Depois ele veio e ativou um glúteo. Pensando no Menegatti, eu discordo, que eu acho que o Menegatti precisa mais de glúteo do que de quadríceps. Então eu realmente inverteria a ordem. Eu faria esse hack como primeiro exercício. Depois eu faria o leg press como segundo exercício. E depois eu faria o de adutor como terceiro. Então, pelo menos é partindo do pressuposto que ele só vai ter isso de quadríceps. Só vai ter isso pra perna, assim, de frente, vamos botar. Então, essa seria a minha escolha. Qual é um problema que você tem que se atentar se você está vendo esse vídeo? Redundância de estímulo. Um erro que destrói muitas divisões de treino, muitas planilhas de treino, muitos treinos que você monta para você mesmo, é esta redundância de estímulo. É escolher exercícios muito semelhantes um do outro que vão trabalhar musculaturas parecidas. Então aqui ele está botando um hack e um leg press. No jeito que ele manipulou, ele até deu um enfoque diferente nos dois exercícios. Mas se você está fazendo, provavelmente você vai fazer o mesmo exercício, vai pegar quadríceps e glúteo como secundário ali nos dois, e você tende a estagnar, porque você está querendo ou não fazendo exercícios muito parecidos na mesma sessão. A fadiga entre um para o outro vai ser muito grande, logo vai estagnar provavelmente um dos dois padrões de agachamento, principalmente se for o segundo, beleza? O que eu te recomendo? Faça uma planilha bem estruturada, faça uma planilha que vale a pena, que pensou em tudo isso. Um exemplo muito claro, uma dica muito boa para fazer isso é clicar aqui no link da descrição. Aqui no link da descrição tem o meu WhatsApp, para você me mandar mensagem perguntando qualquer dúvida que você tenha, para escolher a sua planilha de treino. Aqui no canal nós temos várias planilhas de treino. Eu já tenho algumas que eu já fiz, já tenho algumas que já estão online, estão disponíveis à venda, e tem outras que eu estou montando. Aqui embaixo na descrição estão todas elas. Não sei quando você está vendo o vídeo. Aqui tem as planilhas e tem o meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, saber qual que se adequa melhor à sua rotina, qualquer dúvida que você tenha, você pode me mandar pelo WhatsApp também. A planilha tá um valor super acessível, tá? Super acessível mesmo. Comparação a um Whey Protein, por exemplo, que dura um mês, você compra 3 planilhas. A planilha tá 1/3 de um Whey e vai fazer muito mais diferença, vai fazer muito mais resultado no seu físico que você que compra um Whey, ou você que gasta com uma creatina, ou você que gasta com pré-treino. Tudo isso é muito mais caro que a planilha de treino e vai entregar muito menos resultado. E lá o meu foco é montar tudo certinho, é fazer tudo bem estruturadinho para você não ter riscos de cometer esses erros. Redundância de estímulo, intensidade, amplitude de movimento, controle, como botar sobrecarga progressiva, como ajustar o volume, tudo eu explico lá na planilha de treino.
Então aqui está na descrição o link das planilhas ou do meu WhatsApp caso você tenha alguma dúvida e queira saber mais sobre isso. Essa é a minha dica principal. E eles continuam na série aqui do lag, tá? Na série do hack. Cara, é o mesmo quesito que eu falei. Acho que um pouco de controle excessivo, mas tudo bem, é meio que isso do Cruz, mas tirando isso, tá bem feito, tá? Não tem muito o que reclamar ainda, temos que ver o próximo exercício. E ainda bem que eu curti o áudio, tá? Porque tá umas palestras bem grandes, tá um discurso bem motivacional, tá uma pegada bem de mindset mesmo o vídeo. Mas vamos lá, como eu falei, não acho errado, acho um pouco desnecessário, mas é um atleta, não sei como é que ele passou, não sei como é que é a mentalidade do Menegatti. Enfim, acho que tem muitos cases que eu não consigo analisar vendo um vídeo. Então, por isso eu acho que pode fazer sentido para o Menegatti. Só acho, né, meio complicado ficar vendo. Enfim, vamos lá. Vamos ver quais são os próximos exercícios aqui do treino. Fica tenso, entendeu? Mas quando eles concluem, cara, é uma sensação assim, como se fosse eu fazendo, entendeu? Vai chorar, paizão. Não, cara, quem foi atleta sabe que isso aí, cara, é quase colocar as duas mãos no troféu, é o cara superar, é o cara vencer. Cara, assim, o medo, ele é tão desgraçado que ele bloqueia a tua mente. Você tem uma força que você nem acredita, entendeu? Pô, a gente ia parar em 5 e a gente colocou 80 quilos a mais, entendeu? Então, tipo assim, o medo, o receio, como ele tem o poder de nos limitar, e quando você tira isso, entendeu? Cara, porra, é um negócio que é emocionante ver, porque o cara precisa ter uma coragem, entendeu? O cara tem que confiar. Eu confio neles, tanto que eu deixei, mas o treinador que tá aí do outro lado, o cara sabe assim, cara, 19 dias, cara, fazer isso aqui é o céu ou é o inferno, entendeu? Só que, graças a Deus, os caras estão preparados e eles confiaram neles e eu confiei neles e eles confiaram em mim e saiu, entendeu? Então, por isso que é essa emoção, entendeu? Porque aonde todo mundo está começando a desacelerar, os caras estão começando a crescer sem comida, entendeu? E como que você não vai ficar orgulhoso, cara? Não vai se emocionar você estando todo dia, entendeu? O cara vai chegar em casa, irmão, o cara nem vai lembrar que ele tá com fome, que ele tá fudido, entendeu? Que não tem carbo, entendeu? O cara só vai lembrar, mano, eu venci hoje, entendeu? Então porra, é emocionante, cara. Desculpa, mas quem é treinador e ama isso vai entender o que eu tô falando, entendeu? Cara, essa mindset, não vou dizer que não faz diferença. Essa entrega faz diferença, essa concentração que eles têm faz diferença sim, concordo. Como eu falei, é um papo de um cara que tá 2 semanas de competição, ele tem que reforçar isso, ele tá meio que blindando a mente do atleta dele. Beleza, não acho nada de errado nisso. Agora, como ele falou, agora que os atletas estão baixando a performance, baixando o insight, ele tá subindo. Se um atleta tá baixando a intensidade, é que é um treino mal feito, é um planejamento mal executado. Como assim, Wes? O cara tá comendo menos, o cara tá fudido, o cara tem que baixar a intensidade, negativo. Por quê? Olha a frase que ele falou, nossa, ele tá fazendo isso, o cara tá conseguindo fazer isso. Como ele mesmo disse, tem atleta que tá baixando e ele tá subindo. Cara, não é nada de novo pro Menegatti. O que o Menegatti tá fazendo ali, aquelas cargas, aquela amplitude, aquela técnica, ele fez a preparação inteira. Ele fez o off-season, ele fez todos os momentos, ele fez os 6 meses passados, ele tá fazendo isso. Então não é algo desafiador ele pegar, mesmo comendo mal, mesmo ele com sono, mesmo ele com fome, e fazer. Porque ele está extremamente acostumado a isso. O esperado, quer dizer, o inesperado, o preocupante, é ele não estar conseguindo fazer o que ele está extremamente acostumado. O grande fator que vai mudar com o seu sono, com a sua alimentação, é o quanto de volume você se recupera. Então a recuperação muscular, isso afeta bastante. Então lá no meio do off-season, quando ele estava comendo bem, dormindo bem, tomando coisa, ele está tomando mais do que antes. Mas tudo no talo, ele poderia fazer 2, 3 séries nessa pegada. Hoje, como ele tá num período mais cansado, mais fadigado, ele talvez faça 1, no máximo 2. Mas depois desse exercício aqui, ele morreu. O que muda? Não é a intensidade que você consegue imprimir, mas sim o volume que você consegue aguentar. Esse é o principal fator, e esse é o principal fator que as pessoas fazem cagada.
não ajustam o volume de acordo com a fase de vida que elas estão, com o período da preparação delas, entre aspas, e isso dá merda. Então, se ele continuasse treinando com o mesmo volume que ele estava treinando no off-season dele, o que acontecer? Ele se recupera menos, logo, por ele se recuperar menos, ele vai chegar mais fadigado, mais cansado nos treinos, logo, ele vai ter que baixar a carga para ele não se matar. Não é porque ele não está imprimindo intensidade, porque ele não tem capacidade de imprimir a intensidade igual ele tinha nos treinos quando ele estava comendo bem. É que ele não consegue se recuperar de tanto volume. Então, se você não ajusta essa desproporção de volume, ou se você não ajusta esse volume recuperável que ele está tendo atualmente, você tem que baixar a intensidade, senão vai dar merda. Senão ele vai continuar insistindo, vai estar treinando cansado e vai se estourar, talvez se machuque, ou talvez desça muito as cargas. Isso pode sim acontecer. Então, esse fator de estar impressionado, tá, coisa assim, é mais um fator, até uma parte que eu tenho que falar aqui. Esta performance, esse rendimento, ele está atribuindo muito à cabeça, ao mindset. E como eu falei, faz diferença mesmo. Porém, entretanto, todavia, a maior diferença que faz é o físico. Então, se você bota numa balança, 30% da sua performance é a sua cabeça, é o quão concentrado você está para fazer aquele exercício, e você extrair 30% disso é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Você tem que estar realmente para cima, para dentro daquilo dali. Você tem que estar envolvido naquele exercício. Isso é 30% do resultado. Agora, 70% da sua performance, da sua intensidade do seu treino é o seu físico. Então, por isso que eu falei, você não está ajustando o volume, não tem mindset no mundo que vai fazer ele manter as mesmas cargas, com as mesmas séries, com tudo igual. Não tem. Ele tá cansado, ele tá se recuperando menos, ele tá comendo menos. Não tem como ele fazer o mesmo treino que ele fazia em pleno off-season, no auge do auge. Não tem como ele fazer. Ele pode manter as cargas, mas ele vai ter que baixar o volume. Ele pode manter o volume, mas vai ter que baixar as cargas. Não tem como fazer, tem que ajustar. Isso é um fator fisiológico. O físico dele tá cansado. 70% do rendimento do teu treino é o teu físico respondendo. Por isso que aquela questão de tu falar assim, eu tava fazendo 7 movimentos com o peso. Eu peguei um supino lá com halteres e fiz 7 movimentos com 26 quilos. Beleza. Mas tinha num dia seguinte, na semana seguinte, veio um amigo meu que gosta de me desafiar, que tava me xingando, ou que a gente tem uma rivalidade saudável ali, e eu fiz 15, 20 movimentos com o mesmo halter, com a mesma carga, o mesmo exercício, fiz o mesmo treino, só que agora de 6, 7 movimentos, eu fiz 20. Olha como eu tava mais entregue, olha o que é o mindset. Não, porra nenhuma. O que tu deve ter feito? Você simplesmente fez tudo cagado pra fazer 20. Então você compensou na técnica, você começou a fazer torto, ou sei lá, o teu amigo ajudou muito. Houve algum fator externo além do seu físico. Não tem como você ter essa progressão absurda só pelo mindset. Esquece isso, isso é impossível. Isso acontece muito com o atleta. Atleta, quando é desafiado, quando tá fazendo esses vídeos, ele fala do mindset, ele fala da cabeça, e ele faz muito mais porque ele começa a piorar o movimento, ele começa a piorar a técnica dele, ele começa a cagar as execuções, e aí realmente sai mais repetições. Mas ele fala, não, é um mindset. Não, não é um mindset. Porque se tu fizesse na mesma técnica que tu tá acostumado, tu faria as mesmas repetições. Porque a força, a intensidade que você imprime, 70% dela, até 80%, eu acho que eu fui até um pouco generoso em falar 70%. A maior parte dela é o seu físico, é a sua força que você tem, é o seu sistema, é os seus quesitos fisiológicos, é o teu descanso, é o teu treino, é a tua alimentação, enfim. 20% é teu mindset, você realmente poder explorar o máximo que o teu físico entrega. Mas o teu mindset não tem como você aumentar o que o teu físico pode entregar, tá? Só isso que eu acho importante, que tem uma hipervalorização pelo mindset, por passar por inferno, como o Cruz diz, que eu acho ruim, tá? Eu acho que bota uma pressão nos caras completamente desnecessária. Não precisa fazer isso. Treinar não é tão desafiador assim quanto a galera fala que é. E além de tudo, treinar não é uma linha reta, não é uma linha linear de evolução. Cara,
Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo chega um momento que está estressado, que dorme mal, que não consegue manter a performance no treino, e isso é completamente normal. O importante é manter a constância, como eu falo muito aqui no canal. Treino bom é aquele que você repete. Se você não repete treino, pode fazer o melhor treino do mundo. Pode fazer a planilha aqui do canal que você comprou, que é um treino top. Se você pega e faz uma semana, fez certinho, na outra não fez, aí vai fazer de novo certinho nas 2 semanas seguintes, aí depois fica mais numa falhando. Se você é inconstante, mesmo com treino brabo, um treino top da descrição aqui do vídeo, não vai ter resultado, porque você não tem constância. E se você fizer tudo cagado com constância, durante ano você vai evoluir também. A questão é o tempo que vai demorar para ter essa evolução. Então só isso que eu queria falar aqui, dar esse disclaimer aqui no final do vídeo. Espero que tenha gostado. Comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ganhar, tá? Quem que você acha que vai ganhar. Se é o Mike, se é o Zancanelli, se é o Menegatti. Vou botar aqui no card um vídeo que eu reagi ao treino do Zancanelli, que é o principal oponente dele. Aqui nesse vídeo eu não falei de quem dos dois que eu acho que vai ganhar, porque se não me engano eu falei, não, tenho certeza. Eu falei lá no vídeo do Zancanelli quem que eu acho que vai ganhar dos dois. Então assiste este vídeo aqui do Zancanelli para ver como que tá a concorrência do Menegatti e para fazer umas comparações do treino do Menegatti para o Zancanelli. Eu, sendo bem sincero, eu gosto mais de como o Zanca tá treinando. Eu gosto mais disso e lá eu explico por quê. Lá eu falo todos os meus pontos a favor, todos os meus pontos que eu acho que poderia melhorar, mas são bem poucos, tá? O treino do Zancanelli é bem bom. Então vamos lá naquele vídeo que eu tenho certeza que vai agregar bastante conteúdo a mais do que esse já agregou. Então te espero lá no vídeo. Até a próxima. Vamos lá.